Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Já é esperado aí que a próxima exigência da agenda progressista é a descriminalização da pedofilia. Inclusive, desde 2002, o Olavo de Carvalho vem nos alertando aí quanto a isso. Aqui já está lançada a campanha pela legitimação e legalização da pedofilia. E estão lançando no mundo inteiro. Quando lançam um lugar, lançam isso tudo coordenado. É? E no Brasil, essa luta pela redução da idade de consentimento. E outra coisa, por que querem espalhar literatura e filmes gaysistas nas escolas? Né? Vocês estão criando clientela para pedófilo, meu Deus do céu. Então, se não são pedófilos pessoalmente, vocês estão facilitando o caminho para eles. Por quê? Porque é uma convergência de interesses políticos. Já estamos presenciando um movimento global e com corroboração da ONU na direção de normatizar a pedofilia. Acho que todo mundo aí já deve ter visto a reportagem da Globo News, onde a repórter apresenta a pedofilia como se fosse um tabu, alvo de preconceitos, e o pedófilo como alguém que não oferecesse risco à sociedade, mas sim alguém que precisa de cuidados especiais. A verdade é que existem várias organizações no mundo que militam em favor de descriminalizar a relação sexual entre adultos e crianças. Uma das organizações mais atuantes é a americana NAMBLA, que foi fundada em Boston em 1978. As letras que compõem aí a sigla significam Associação Norte-Americana do Amor entre Homens e Garotos. O logo possui no meio a letra M em maiúsculo e a letra B em minúsculo, justamente para representar a relação afetiva entre o homem adulto, M de man, e a criança, B de boy. A priori, a ONG defende a aceitação social da pedofilia e a reforma das leis com relação à idade de consentimento para o sexo. Por exemplo, aqui no Brasil, um adulto praticar sexo com alguém de idade inferior a 14 anos, com ou sem o consentimento aí do mesmo, é considerado um crime inafiançável. Já o adulto que pratica sexo com um menor que tem a idade superior a 14 anos, só é crime se não tiver o consentimento desse menor. É por isso que houve toda aquela polêmica aí envolvendo o Caetano Veloso e a Paula Lavigne, pois em uma entrevista ela declarou que fez sexo com o Caetano quando este tinha 40 anos e ela apenas 13 anos. O que, segundo o nosso Código Penal, é crime. Mas enfim, a NAMBLA, lá no início aí da sua formação, estava vinculado ao movimento gay dos Estados Unidos. Os dois movimentos surgiram aí depois do frenesi da revolução sexual nos anos 60, do faça amor, não faça guerra. Só que já no início aí da década de 80, os movimentos se desvincularam, pois entenderam que os objetivos eram distintos. O ponto central da militância em defesa da pedofilia é que eles acreditam que o sexo entre o adulto e uma criança, caso seja devidamente consentido, sem caracterizar aí estupro ou violência sexual, não seria prejudicial para a criança. Muito pelo contrário, eles acreditam que a sexualização precoce é benéfico para o desenvolvimento infantil. É óbvio que hoje achamos isso algo hediondo, repugnante e absolutamente inaceitável. E de fato é tudo isso. Mas o que eles querem é justamente mudar esse pensamento na sociedade. E existem técnicas para isso. É um trabalho de engenharia social gradativo que precisa passar aí por 3 estágios que já estão aí sendo colocados em prática. E com certeza, as próximas gerações acharão a relação entre adultos e crianças algo absolutamente normal. O primeiro estágio aí desse processo é tratar a pedofilia como uma doença. Olha o relato desse psicólogo. Meu nome é Denis, eu sou psicólogo social e sou também responsável pelo curso de Introdução à Sexualidade. O título deste vídeo é Pedofilia não é crime. O que pedofilia é então?
Pedofilia é doença. Pedofilia é transtorno de preferência sexual. O pedófilo quer casar, ele quer namorar com crianças e adolescentes. Há instituições espalhadas pelo mundo de pedófilos que lutam judicialmente para que seja descriminalizado o ato de um adulto se envolver afetiva e sexualmente com crianças e adolescentes. Então é importante separar. Pedofilia não é crime, é doença. Prender um pedófilo não resolve o problema. Só que eles não podem permanecer nesse estágio onde a pedofilia é uma doença ou um transtorno por muito tempo. E já explico o motivo, segura aí. Mas o segundo estágio é considerar a pedofilia uma orientação sexual. E já existem inúmeros neurocientistas corroborando para com essa definição. E nesse caso, além do pedófilo não ser um criminoso, ele passa a ser uma pessoa normal, que não carece aí de nenhum tratamento psicológico ou psiquiátrico. Os especialistas que defendem isso são os mesmos que dizem que uma criança pode decidir sua orientação sexual e até fazer uma cirurgia de mudança de sexo. E dentro aí dessa ótica, se o menino pode decidir sobre algo tão sério como arrancar o seu órgão sexual, ele poderia muito bem escolher um parceiro mais velho para se relacionar. O terceiro estágio acontece concomitante com os outros. E esse estágio seria o de propriamente mudar a concepção que a sociedade tem acerca aí da pedofilia, no sentido de apontar que a relação sexual entre adultos e crianças só é vista como algo repulsivo por conta de uma construção cultural retrógrada e opressora, a qual temos que nos libertar, da mesma forma que nos libertamos de outros preconceitos que possuíamos no passado. Só que, seguindo aí essa esteira, entraria também nesse contexto o sexo com animais, sexo entre irmãos e entre pais e filhos. Tanto que o filósofo e sociólogo da escola de Frankfurt, Horkheimer, escreveu aí um artigo, se eu não me engano foi nos anos 60, onde ele afirmava que qualquer menino que fique no mesmo quarto de uma menina, em um determinado momento, ele vai querer ter relações sexuais com essa menina. Mas a autoridade da família é tão opressora que um irmão não pensa em ter relações com a irmã. Bom, mas como falei, esse pessoal não pode aí deixar por muito tempo a pedofilia no estágio onde é considerada uma doença, que é aí o que já estamos vendo hoje. Porque isso tornaria a homossexualidade ou a disforia de gênero uma doença também. E esse entendimento, o movimento gay e os progressistas repudiam veementemente. Raciocina comigo. Se sentir atração sexual por uma criança é uma doença, como até a Globo aí já está afirmando que é, então sentir atração sexual por alguém do mesmo sexo também é. Afinal, a relação homossexual foge aí do contexto natural. A relação homossexual aniquila o objetivo concreto do sexo do ponto de vista biológico, já que dois iguais não geram filhos. Então, classificar a pedofilia como um transtorno ou como uma doença seria mais cedo ou mais tarde um tiro no pé. Sendo assim, se faz necessário a mudança de estágio, onde a pedofilia de doença passa a ser uma simples orientação sexual. Só que o fato aí é que em uma relação homossexual consentida entre dois adultos, diz respeito à liberdade individual de cada um e ninguém tem nada com isso. Já a relação sexual entre um adulto e uma criança inocente, uma criança que está em fase de formação da personalidade, que não possui absolutamente a menor maturidade sexual, pode destruir a vida dessa criança. Pode causar marcas incuráveis em seu psicológico. E não existe aí esse papo de ter o consentimento, pois a criança não está apta para tomar decisões. O mecanismo da razão que lhe conferiria aí condições de escolher algo de forma livre e consciente não está plenamente desenvolvido. Está em processo de formação, como tudo em seu corpo. Por isso, a pedofilia
é uma das práticas mais hediondas e abomináveis que um ser humano pode ter. E na minha opinião, seria um crime passível de pena de morte, se o criminoso for reincidente e dependendo aí da gravidade do caso. Mas para ser sincero, eu não vejo problema em afirmar que a pedofilia é uma doença. O problema está em ver como uma orientação sexual. Agora, a doença não precisa ser um psiquiatra graduado em Harvard para chegar nessa conclusão. Um cidadão que sente tesão em uma criança, obviamente, tem um grande desajuste. A questão aí é que isso não importa. O estuprador é um doente que se excita com a dominação violenta e não consentida das suas vítimas. O psicopata é um doente que é incapaz de sentir compaixão, de sentir dó ou mesmo empatia aí por outra pessoa e que, dependendo do grau da psicopatia, leva o doente a se excitar com o sofrimento das suas vítimas. Só que isso não quer dizer que esses doentes não conheçam o limiar entre o certo e o errado. Quando colocam aí as suas fantasias em prática, eles têm plena consciência do que fazem. Tanto que fazem escondido. Se analisarmos pela ótica do crime, devem ser retirados do convívio social para que sejam punidos e paguem pelo seu crime. Se analisarmos pela ótica da doença, devem ser retirados do convívio social para a preservação das suas vítimas. Em resumo, chamem como quiser, criminosos ou doentes, desde que permaneçam mantidos no devido lugar, a prisão. Bom, vamos agora aí fazer uma análise através de uma perspectiva um pouco diferente. As nossas pulsões instintivas, assim como os nossos desejos, são frutos de reações químicas comuns a qualquer animal. E justamente o que diferencia o ser humano dos demais animais é a capacidade de ir contra as pulsões instintivas. É a capacidade de ir contra os desejos, visto que os animais são privados dessa capacidade. Eles não têm aí a faculdade da escolha. Eles não podem desobedecer seus instintos. Já o ser humano tem a capacidade racional da escolha, ou seja, podemos fazer aquilo que é certo em detrimento dos nossos desejos, em detrimento daquilo que nos é prazeroso. Para pessoas normais, essa escolha é mais fácil. Para quem tem algum tipo de desajuste, como o psicopata ou o pedófilo, essa escolha se torna muito mais difícil. Fato que não podemos negar. Mas ainda assim, a escolha existe, ela é inerente a todo ser humano. Quem não é capaz de se contrapor a realizações de desejos que colocam a vida de outras pessoas em risco é semelhante a um bicho. E aí eu te pergunto, o que se deve fazer com um bicho descontrolado que oferece risco para a sociedade? Um bicho que mesmo depois aí de algumas tentativas não aceita ser domesticado. Acho que qualquer um concordaria que esse bicho deveria ir para uma jaula ou para uma cova. E por hoje é isso. Curte e compartilhe o vídeo para ele ganhar relevância. Confere se o YouTube não tirou a sua inscrição do canal. Se você acha aí que o trabalho que eu venho fazendo aqui é importante, me ajude a manter esse canal em atividade constante, contribuindo com qualquer valor. Vou deixar o link do Apoia-se aqui na descrição. Então até o próximo vídeo. Valeu!